mundo cada vez mais urbanizado, onde o contato com a natureza se torna cada vez mais raro, surge a necessidade de trazer o verde para dentro dos nossos lares. Mas será mesmo que ter plantas dentro de casa faz realmente diferença? Do ponto de vista estético, as plantas podem ser utilizadas para criar os mais diversos estilos de decoração, desde ambientes modernos e minimalistas até espaços rústicos e vintage. Do ponto de vista do bem-estar, as plantas purificam o ar, removem toxinas e poluentes e contribuem para a saúde respiratória. Se você está buscando soluções criativas para integrar plantas e arquitetura gerando um espaço único, o arquiteto é um profissional essencial para te ajudar nesse objetivo. Para essa conversa, nosso entrevistado de hoje é Fábio Azef, arquiteto urbanista especialista em arquitetura da paisagem. Seja muito bem-vindo ao Morar Bem, Fábio. Obrigado, Paula. Para mim é um prazer estar aqui contigo hoje. Seja muito bem-vindo. E eu começo te perguntando aqui, qual que é a importância de integrar plantas em projetos arquitetônicos? Assim? Qual que é o conceito? Por que eu preciso integrar o verde nos meus projetos arquitetônicos? Tá. Para mim, o paisagismo, a função principal dele é o que eu falo de integrar a arquitetura na paisagem. Então, vamos pensar assim, quando a gente pega um terreno vazio, um lote, ele era um terreno que provavelmente existia uma floresta, alguma coisa nesse sentido, ele foi desmatado, urbanizado e a gente colocou a edificação ali. Então, a função do paisagismo, ela é o quê? Fazer como se fosse uma transição dessa nova edificação pro restante do terreno e o entorno de toda a paisagem, né? E eu acho que as plantas, elas precisam ser pensadas de uma forma que a gente consiga também ver elementos que já tem ali no entorno, integrar esses elementos também no nosso paisagismo da edificação, porque aí quando a gente olha aquele projeto, parece que ele está perfeitamente encaixado ali naquela paisagem, não que simplesmente foi um bloco colocado ali. Então, acho que o principal do paisagismo é isso, fazer essa integração da arquitetura e também, obviamente, a gente tem vários benefícios ambientais, né? Trazer a natureza para perto, o conforto ambiental, tudo isso influencia muito. A gente tem hoje, por exemplo, espaços como São Paulo, que a gente chama de cidade de concreto, né? Então, não tem esse contato com a natureza. Então, quando a gente coloca dentro da nossa casa, faz muita diferença, né? Faz 100% a diferença e uma coisa que eu sempre falo a gente reclama muito das cidades cada vez mais com concreto e tudo, e a gente espera que só o poder público possa mudar essa realidade. Mas, na verdade, se todo mundo começar a fazer isso dentro de casa, a gente já tem um poder de transformação muito maior do que esperar isso do sistema público, né? Perfeito. Uma outra pergunta aqui, Fábio, é como que as plantas podem ser utilizadas para melhorar a qualidade do ar e o bem-estar, né, dos moradores? Como que a gente pode fazer com que plantas colocar nesse espaço? Tem algum tipo de planta que melhora mais, que libera mais oxigênio para ajudar a gente em casa? Então, as plantas, o maior benefício que elas vão fazer nesse sentido de qualidade do ar, na verdade, é aumentar a umidade relativa do ar. Entendi. Por quê? A planta, ela funciona, eu sempre falo, como se ela fosse uma bombinha ali. Ela pega a água que vem do solo pela raiz, essa água passa pelo corpo da planta e ela libera para a atmosfera em formato de vapor. Então, quanto maior a planta, ou quanto maior quantidade de folhas nessa planta, que é o que a gente chama da biomassa, mais ela vai ter essa capacidade de filtrar esse ar e produzir mais oxigênio. Então, só para teres uma noção, assim, uma árvore de médio porte dessas que tem na rua, por dia elas liberam cerca de 400 litros de água para a atmosfera, cada uma. Então eu falo, se cada um tiver uma árvore que seja em casa, a gente já está transformando o clima da cidade aos poucos, né? E aí para dentro de casa, eu acho que quanto maior a quantidade de plantas, melhor, né? Existe também alguns estudos que falam que as plantas elas tiram algumas toxinas que estão presentes no ar. E de fato isso acontece, só que essas toxinas, elas são retiradas, na verdade, a maior parte pelos micro-organismos que tem no solo. Entendi. E não a planta em si. A planta em si tira, mas é bem pouquinho. Então, eu falo que a melhor coisa que a gente pode fazer para ter esses benefícios é cuidar bem do solo. Então, se eu tenho um jardim que seja uma terra bem nutrida sempre, se não, se é interior, que eu tenha vários vasos, eu acho que é por aí que a gente começa a realmente ter ganhos significativos nessa melhora do ambiente. Tem alguma planta específica, Fábio, que a gente pode trazer para dentro de casa? Por exemplo, a gente viveu o período pós-pandemia, né? Pós-pandêmico. E a galera começou a ter muita crise de ansiedade, por exemplo. Então, eu vi, por exemplo, esses dias no Instagram, um arquiteto falando que existiam plantas específicas, por exemplo, a espada
espada de São Jorge, que era excelente ter em casa, porque aliviava, né, enfim, o estresse. Existe essa relação realmente de estresse ou não? Sim, Como que é? existe, só que o que eu acredito é que não é nenhuma espécie específica. Tipo, é essa planta que vai fazer isso. É a biomassa. Porque o que eu falo é o seguinte, a gente, ser humano, como animal, a gente veio da floresta. Então, o que traz essa sensação de bem-estar, na verdade, é porque a gente vê a natureza ao nosso redor, é algo que é familiar, confortável para os nossos olhos. Então, acho que a gente tem essa sensação de paz mesmo, de se acalmar, porque a gente se sente em casa, Independente? sabe? Independente da espécie. Perfeito. Quais são os principais desafios para integrar plantas em ambientes internos? Existe algum desafio? Olha, eu tenho que ter uma planta específica para criar dentro de casa, que não vai tomar muito sol. Tem algum desafio específico se eu quiser criar plantas em casa? Sim, existem vários. Eu acho que o principal é a gente ter fontes de iluminação natural próximas. Porque um dos elementos principais para o desenvolvimento de uma planta é a luz natural. Então, eu não consigo ter uma planta saudável em um ambiente que eu não tenha nenhuma janela próxima. Então, acho que o principal é a gente, principalmente se isso for previsto desde o projeto de arquitetura, por isso que eu falo que o ideal é que paisagismo e arquitetura sejam planejados juntos. E não fazer só depois, que é o que geralmente acontece. Porque a gente já consegue planejar aberturas maiores, pensar nessa disposição, né, onde vão ser os melhores lugares para as plantas. E os principais tipos, digamos assim, que a gente poderia ter dentro de casa é o que a gente chama de vegetação de subbosque. Essa vegetação de subbosque é que na natureza ela cresce embaixo das árvores. Então são plantas que já estão mais acostumadas ali com uma luz mais filtrada, menos luz do sol. Então vão ser as que vão se adaptar melhor a esses ambientes internos. Tem plantas que são de meia sombra, né, que não precisam de sol todos os dias. Isso, exatamente. Tem alguma específica que a gente pode ajudar aqui o pessoal de casa? Tem. O que eu gosto bastante é o guaimbê, costela de Adão. Costela de Adão é linda. É maravilhosa. A própria espada de São Jorge é maravilhosa também. Samambaias, a gente tem uma variedade enorme, assim. E aí, já que tu falaste nisso da meia sombra, também é bom explicar o que é. Eu sempre falo. A gente divide as plantas entre sol pleno, meia sombra e sombra. Aí a relação que eu sempre falo que é fácil de entender, pessoal de casa, é assim. Imagina que tu tá numa praia e tem um guarda-sol em cima de ti. Se tu tá embaixo do guarda-sol e tá o sol de meio-dia lá, tu está completamente na sombra, porque o sol não está batendo diretamente na tua pele. A partir do momento que já é umas 4 da tarde ali, que o sol começa a invadir pelo lado do guarda-sol e começa a tocar na nossa pele, já é uma situação de meia sombra, porque a gente ficou parte do dia na sombra total e parte do dia tendo a incidência direta do sol. E o sol pleno seria se eu passasse o dia inteiro na praia sem nenhum guarda-sol, que são ali 8 horas, pelo menos, de sol por dia incidindo diretamente na gente. Então aí a gente já consegue saber como são esses grupos. E aí fica mais fácil de escolher para usar Fábio, em casa. Tem alguma planta específica? Por exemplo, tem pessoas que passam o dia todo trabalhando fora, mas desejam ter plantinhas em casa. Tem alguma planta específica que não precisa de tanto cuidado assim, que não precisa de tanta atenção, que eu não preciso estar regando o tempo todo? Tem alguma planta específica assim? Tem algumas espécies, essas que eu já falei são algumas delas. Costela de Adão. Mas uma dica que eu falo que ela é meio universal, assim, pra gente escolher. Geralmente as plantas que têm folha mais larga e menos quantidade de folhas, elas precisam de menos água. Então a gente consegue ali regar menos. Aquela que tem a peperônia, por exemplo, que tem várias folhinhas, então precisa de muita água. Exatamente. Geralmente quanto maior a quantidade de folhas, mais água a planta precisa, porque ela vai transpirar mais, ela perde mais água, entendeu? Então a gente precisa repor também. Aí eu já perguntei aqui, né? A gente já falou aqui se existe alguma planta indicada para ambiente interno. A gente falou de costela de Adão, a gente falou aqui de samambaia, a gente falou aqui. A peperônia também é indicada para Também é maravilhosa. Adoro ela, principalmente pra gente usar ela em cima de prateleiras, porque ela é meio pendente. Caída, tem volume também. Exato. E eu acho também que assim, o ideal é a gente tentar misturar o máximo possível, não ter só um tipo de planta. Eu acho que o que dá um efeito legal é misturar as cores, as texturas, o formato das folhas, o tamanho. Então, quanto mais a gente misturar aí, melhor, e tem uma infinidade de plantas que a gente vai poder Agora, fazer Fábio, isso. como que eu posso escolher a planta ideal para cada ambiente? Por exemplo, se eu quiser colocar uma planta na sala, tem alguma regrinha que eu preciso? Para a sala eu vou colocar uma que vai ficar direto no chão e precisa ter um volume grande para lembrar uma mini árvore. No quarto, por exemplo, tem alguma regrinha? Como é que eu posso escolher as plantas para cada ambiente? Tá, eu acho que o principal é a gente, primeiro, eu acho que é montar a decoração ali do nosso ambiente. Ter o layout definido. Ter o layout definido e aí a gente vai selecionar os pontos que a gente poderia colocar vegetação. Dependendo do espaço e do ponto, pode ser que
eu vai indicar uma arvorezinha, ou pode ser também que se eu não tiver espaço, a gente possa colocar um suporte pendurado, alguma coisa assim que faça um volume, mas não ocupe espaço do chão. Uma coisa que eu falo que é limitante é essa questão do tempo de cuidado. Então, a gente precisa conversar muito antes de indicar uma planta. Entender a rotina, né? Exato. Entender a rotina, a disponibilidade da pessoa, se ela realmente gosta de cuidar ou ela quer mais pelo aspecto decorativo. Tem que ver se você tem também animais ou crianças em casa, porque tem algumas dessas plantas, grande parte delas que são tóxicas, se forem ingeridas, no caso, então a gente tem que se atentar a isso aí também. Mas eu acho que o principal é ver o espaço que você tem e ver a questão da iluminação, porque a gente, tendo esses 2 itens aí, já fica bem mais fácil de selecionar uma variedade de plantas que vão se adaptar. Eu vi essa semana também, eu sou ratinha de Instagram também, eu vi essa semana que tinha um arquiteto falando que tinha uma planta específica para espantar os mosquitos. A gente está em época agora de dengue, né? E aí é uma avalanche de casos de dengue. E aí tinha várias plantinhas que repeliam esses mosquitos. É verdade? Acontece mesmo? É um mito? Não, é verdade. Tem plantas que vão repelir os mosquitos e alguns outros animais também. Só que, para elas darem certo, a gente precisa de uma grande quantidade. Não basta eu ter um vasinho, por exemplo. Para os mosquitos, uma das melhores é a citronela. A citronela é uma planta que ela não é muito adaptada para morar dentro da nossa casa, porque ela gosta de mais sol. Então, se eu morar numa casa, de fato, aí eu já posso fazer um maciço grande de citronela num lugar que eu acho que é onde ficam mais os mosquitos, que ela, de fato, vai funcionar. Tem uma planta que eu gosto de usar muito em projetos no interior, que é o alho social, que ele espanta cobras, répteis. Muito legal. Então, a gente pode usar, assim, dessas vegetações para afastar esses animais nocivos para a nossa saúde. A citronela, por exemplo, tem um lugar específico que eu preciso colocar na minha porta de entrada, na minha janela. Então, eu quero espantar os mosquitos. Minha casa está com mosquito. Tem algum ponto estratégico que eu posso colocar essa plantinha? Eu acho que o ideal seria colocar próximo de todas as entradas, principalmente dos ambientes mais íntimos, talvez próximos da janela dos quartos, na entrada social, porque aí são, de fato, as vias de acesso do mosquito para dentro da nossa casa, né? Lembrando da quantidade, né? Não adianta eu colocar uma planta pequenininha achando que eu vou espantar os 100 mosquitos que vão entrar. Quanto mais, melhor. E eu sempre falo que mesmo que não seja só para espantar os mosquitos, em paisagismo, o que é mais legal é a gente criar volume no jardim. Então, plantar várias unidades de uma mesma espécie é muito melhor do que, às vezes, eu ter uma de mistura, cada. Que fica um negócio muito bagunçado. Então, aí funciona tanto pela parte estética, que vai ficar bonito, um maciço, não vai ficar feio, e vai funcionar muito bem, sim, contra os mosquitos. Adorei, muito bacana saber que a gente pode usar desse artifício para, né, se livrar desses mosquitos. E lembrando que não é ter só uma espécie, mas assim, ter em grande quantidade a mesma espécie, né? Pode ajudar muito. Quais são os cuidados necessários, Fábio, que eu posso ter na hora de ter uma planta dentro de casa? Então, fora o sol que a gente já falou aqui, eu preciso me preocupar com alguma coisa? Eu sei que a gente tem artifícios ali para a planta crescer, né? O que eu preciso fazer para manter essa planta dentro de casa? Basicamente são 3 coisas. É a rega, a adubação e a iluminação. A iluminação a gente já sabe como faz, né? Então basta seguir ali e respeitar direitinho o que a planta precisa. A rega, cada planta vai ter uma necessidade de quantidade de água. Isso pode variar uma mesma planta em diferentes ambientes, porque a gente tem, se você usa ar-condicionado ou não, se bate muito vento ou não, isso tudo influencia. Então a dica é, sempre que regar a planta, encostar o dedo ali na terra, no substrato. Se o dedo sair sujo, tipo uma areinha, significa que a terra está seca e aí você pode molhar. Se sair úmido, sujou mesmo o dedo, assim, tipo uma laminha, não precisa molhar. Então, isso aí é uma boa dica. O que eu falo também vale mais investir na quantidade de água da rega do que na periodicidade. Então, vale mais a pena eu pegar um vaso e uma vez por semana eu levar ele na pia, molhar bastante, deixar ele secar e levar de volta, que ela vai ficar provavelmente a semana inteira sem eu precisar regar. Se eu botar só um pouquinho, todo dia eu vou ter que ir lá com um copinho de água colocar. Então, acho que essa é uma boa dica para rega. Já para adubação, planta sem adubo dá doença, dá praga. Então, a gente precisa se atentar para adubação. A gente tem 2 tipos de adubo. São os fertilizantes químicos e os orgânicos. A diferença é que o químico, ele é um fertilizante de ação mais direta. Ele está com os ingredientes, digamos assim, disponíveis na mesma hora para a planta. Então, ele tem essa ação mais direta. Já os orgânicos, eles têm a liberação mais lenta. Eles precisam ir se decompondo para a planta poder absorver esses nutrientes. Então, o ideal é o quê? A gente usar um pouco dos 2. Perfeito. Porque o químico, ele tem
elementos isolados, NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio. Já os orgânicos, ele tem outros microelementos que podem ser necessários para a planta e a gente só consegue nos orgânicos. Então, acho que o certo é misturar um pouquinho dos dois também. A gente pensa que é só colocar água, mas existe toda uma teoria por detrás, né? Enfim, que sustenta, que ajuda essa planta a ficar viva. E aí eu, como uma boa, né, mãe de planta que sou, tenho uma pergunta aqui para te fazer, que nem tá aqui, mas eu vou fazer. Pode falar. Eu, no período da pandemia, criei várias plantinhas, né? E aí tinha uma plantinha lá que estava no canto morrendo, né? Tá, sabe quando assim as folhas estão murchas, caindo? Sim. Só que eu coloquei água e ela ressuscitou. Como é que eu sei identificar quando uma planta já não vai mais viver, ela já perdeu a vida dela? Porque no caso dessa, eu coloquei água e ela já estava totalmente sem folha, murcha. Tem alguma característica que eu consigo identificar nessa planta para ver, poxa, agora aqui ela não tem mais jeito? Tem algumas coisas que a gente pode perceber. Uma delas plantas que elas são mais formadas com folhas, sem caule, digamos assim. Quando ela morre, ela costuma soltar todas as folhas e esse meio fica meio mole, preto. Quando tá assim, já era. Se for uma planta que tem um caule mais em formato de arvorezinha, é mais comum delas perderem as folhas, mas não morrerem completamente. Porque elas ficam tipo como se fosse num estado de dormência, esperando ali a gente colocar água de novo. Então não significa que perdeu as folhas, morreu. Não. Às vezes olha, dá pra salvar. A gente consegue salvar, gente. Exatamente. Então uma dica se eu tenho ali uma planta que o caule tá completamente seco e tal, antes de eu jogar fora, eu posso pegar uma tesoura de poda ou uma faquinha, corta um pedaço do caule e ver. Se tiver verde ainda dentro e úmido, a planta tá viva, ela não morreu. Legal. Ela só vai estar morta se o caule tiver quebradiço ou então completamente mole e preto. Eu acho que essas são as melhores dicas pra gente ter certeza se a planta morreu ou não. Que bom que eu não joguei fora a minha planta, gente. Olha só, mais uma pergunta aqui pra gente. Como que as plantas podem ser utilizadas para criar diferentes estilos de decoração, né? Às vezes, o pessoal de casa, enfim, é legal a gente falar isso, que a gente não sabe muito qual que é o estilo que a gente tem, assim. Como é que eu consigo colocar o meu estilo através das plantas na minha casa? Tem alguma dica? Tenho, inclusive gosto bastante dessa parte. Eu falo assim, que o melhor jeito da gente criar esses cenários com as plantas é a gente observar as paisagens naturais ao redor do mundo. Então eu falo assim, se eu tenho uma arquitetura ali que é mais clássica, que geralmente vem de uma influência mais europeia e tudo, como que a vegetação lá é completamente diferente daqui? A gente tem uma paisagem que o verde ele é um pouco mais acinzentado, as flores são menores, tem umas cores mais frias, tipo lilás, azul. Então é pegar a referência desses lugares. Exatamente. Então aí eu vou trazer não necessariamente aquela planta que está lá, mas plantas que se adaptem à minha região e que tenham essas referências. Então, numa casa clássica, poderia colocar lavanda, alecrim, uma oliveira, que são mais acinzentadas e trazem essa atmosfera, assim, não é uma coisa que fica caricata, sabe? A gente realmente entra no clima daquilo ali. Já se fosse uma arquitetura mais contemporânea, que eu já acho que é uma coisa que tem uma alma mais brasileira, assim, aí pode abusar de vegetação tropical, que já é aquelas folhas maiores, verde escuro, as cores das flores a gente já vê que são mais intensas, vem ali vermelho, amarelo, laranja, e tu pode ver que aquilo se completa perfeitamente assim. Tu falaste de casa clássica e falou lavanda, então é legal a gente entender que a gente precisa identificar o que a gente quer sentir nesse espaço, exatamente, né? Qual que é o sentimento que a gente quer ter naquele espaço e aí sim conseguir fazer a escolha. Tu falou do clássico e o lavanda, né? Tem algum outro estilo, por exemplo, um estilo mais rústico? Posso usar uma planta num estilo assim também? Pode, com certeza. Eu acho que num estilo mais rústico a gente já tenta colocar carramanchão, mais flores, assim, que dá aquela mais cara de fazenda, sabe? Quando a gente já tá numa casa de praia, eu gosto de usar a vegetação de praia, que é de mata de restinga, que a gente chama, então, bromélias, cactos, coisas que sejam de acordo com a paisagem. Mudou o estilo, mudou a vegetação. Senão vai ficar algo que não combina. Eu falo que é tipo como se você fosse vestir. Tu vai usar uma roupa que combine com um sapato, tudo de acordo. Pode colocar uma coisa ali que vai estragar. Adorei. Tudo, entendeu? Adorei. Olha, a gente tem mais uma pergunta aqui. Quais são as tendências para o uso de plantas em projetos arquitetônicos? A galera tá usando muita planta? Como é que tá essa questão da tendência com plantas e arquitetura? Hoje em dia a gente tem a maior tendência para ambientes internos, que é o que chamam de urban jungle, né? Sim. Que é aquela criar florestinhas dentro de casa.
Então é misturar bastante planta tropical de vários tamanhos, Tem várias alguma que é mais alturas. usada, que as pessoas usam mais? Tem uma que é super na moda, que eu particularmente não gosto. Gosto dela, mas não indico, que é a Ficus lirata. Tu conhece ela? Não conheço Ela é essa. como se fosse uma arvorezinha que tem umas folhas largas, assim. Ela virou super moda, porque foi lançada em uma casa-cor, começou a ser produzida no Brasil. E como uma planta de interior, todo mundo começou a comprar e a de todo mundo começou a morrer. Por quê? Ela é, na verdade, uma árvore africana, que chega a 40 metros de altura, que gosta de sol forte, água, e não é pra ter dentro de casa. Como vai Mas o sobreviver? mercado lançou como uma tendência, as pessoas começaram a comprar e ficou assim. Então, eu sempre falo pra gente ter cuidado com essa tendência comercial, dos lançamentos comerciais, porque o produtor de planta ele tá preocupado em vender a planta, né? E não verdade. necessariamente se ela vai ficar viva. Na verdade, para ele se morrer é até melhor, porque você vai comprar outra. Verdade. Agora, uma tendência já que não é comercial, mas que é da galera que estuda mesmo o paisagismo, é que hoje em dia tá começando a ser mais forte no Brasil, mas tem pouca gente que faz, só que eu acredito que é a tendência do futuro, que é a gente tentar trabalhar o máximo possível com espécies nativas brasileiras e, se possível, nativas daquela região. Porque a gente está com um grande problema no mundo de espécies invasoras, que são espécies exóticas que a gente importa de outros países, usa e elas acabam se alastrando na natureza, tomando lugar de outras plantas nativas. Então está crescendo, a gente vai ver, vocês podem ver que nos próximos anos Muito vai bom. crescer bastante isso, que é usar espécies nativas Para brasileiras. Belém, né? O pessoal que é aqui de Belém quer ter uma planta em casa. A gente está num período também de chuva. Tem alguma planta específica que dá mais certo para que eu consiga criar, conseguir fazer ele não morrer? Tem uma planta que eu adoro que chama Philodendron trachoa. É uma planta regional aqui da Amazônia. Tem um nome, esse nome é científico, mas tem um nome mais fácil ou só Esse esse? é o nome mais fácil. É o mais fácil O esse. difícil é o Philodendron melinone. Meu Deus. Então ele é fácil de achar aqui em Belém, em várias lojas, e eu gosto dele porque ele tem uma folha bem larga, só que diferente da costela de Adão, ela é inteira, ela não é rasgada. E é uma planta nativa, eu acho ela linda, tem um fácil cuidado, dá um efeito assim bem moderno para decoração. Legal. Acho que é uma boa dica pro pessoal ter em Fábio, casa. para quem tem pet em casa, animalzinho, tem alguma planta específica? Eu tenho pet em casa, eu tenho um gato. E de vez em quando, quando eu levo samambaia para casa, ele dá uma mordida, ele come, ele engole, ele vomita. Tem alguma planta específica para pet, para não prejudicar, mas que ajuda, né, esse pet? Então, eu ia indicar a samambaia, inclusive é uma delas que não é tóxica. A samambaia, todas elas, a venca, Ainda bem que o meu gato gosta. Renda portuguesa, toda essa família, elas não são tóxicas, são plantas muito bonitas. E assim, faz parte, pelo que pouco que eu sei dessa parte, faz parte da alimentação dos gatos querer comer plantas, Sim, né? eles Tanto que tem comem. até aquela graminha pet, que tem Eles alguns comem. lugares que vendem, ou a gente pode plantar milho de pipoca também, que eles adoram, Eles faz adoram. super bem. E aí eu, inclusive, indico, faz ali a graminha de milho de pipoca, porque aí o teu gato deixa as tuas plantas em paz, se tu der a dele. Muito bom. Então eu acho que é uma boa dica essa. Perfeito. Fábio, você poderia compartilhar com a gente algum exemplo de projeto que integrou plantas de forma inovadora e eficiente? Algum projeto que tu falou assim, esse projeto aqui a gente fez uma coisa super diferente, eu coloquei essa planta que se destacou bastante. Então, eu queria te falar, na verdade, todos os projetos que Foram eu tenho muitos, feito. né? Foram Porque, muitos. assim, eu já trabalho com isso há muito tempo, mas de uns 2 anos pra cá, eu mudei a minha forma de pensar e a forma que eu trabalho. Hoje em dia, os jardins que eu faço, eu falo que eles são jardins que vão regenerar pequenos pedacinhos do mundo. E por quê? Como é que eu faço isso? Aqui no Brasil, a gente tem uma história que o povo ama a grama esmeralda. Então, vem do período colonial, que o povo adorava ter grandes gramados e tudo. Só que aquele gramado, ele, no ponto de vista ambiental, ele contribui zero. Ele tem uma biomassa muito pequenininha por metro quadrado, ele não ajuda a conservar o solo. Então, eu acredito que aquilo não faz muito pelo meio ambiente. Então, hoje em dia, o que é que eu faço? Eu trabalho os meus projetos com o que eu chamo que é uma estrutura florestal. Eu tento recriar mini florestas Muito legal. no terreno. Então, eu uso plantas que vão ser herbáceas, arbustivas e arbóreas. Aí, só te explicando aqui. Em 1 metro quadrado de grama, eu consigo colocar 6 placas de grama. Em 1 metro quadrado, eu consigo colocar uma árvore, várias arbustivas, herbáceas, orquídea na árvore. Uma mini floresta. Uma mini floresta que pode ser num jardim pequenininho. Às Muito vezes a legal. pessoa acha que ela só pode se ela tiver um jardinzão e não. Em pequenos espaços a gente consegue fazer isso. E aí o que isso traz de benefício não só pra gente, mas pro meio ambiente?
Aumentando a biomassa, a gente aumenta a transpiração vegetal, então põe mais umidade, diminui a temperatura. A gente tendo plantas com raízes mais profundas, a gente ajuda a água da chuva a infiltrar no solo. Perfeito. Alimenta o lençol freático, que todos estão secando agora. Incrível. Evita que vá dar alagamento na rua. E outra coisa, se a gente fizer isso e a gente somar com essa ideia que eu te falei de usar mais plantas nativas brasileiras, a gente também convida a fauna silvestre a frequentar o nosso jardim. Então a gente atrai pássaros, insetos, vários animais que vão fechar aquele ecossistema. E aí é o que eu falo, além de ter um jardim maravilhoso, lindo, a gente está contribuindo ali, regenerando pequenos pedacinhos do nosso planeta. Gente, incrível, eu quero ter um jardim em casa. Vamos fazer um jardim na minha casa. É possível, assim, não sei, acho que não, né? Ter jardim em apartamento? Sim, é possível. Uma os coisa jardins verticais, né? Nem só verticais. Uma coisa que eu sempre falo para os meus amigos arquitetos. Por que a gente não começa a pensar em vez de deixar o vaso por último, a gente não começar a fazer uns canteiros mesmo no chão, sabe? No piso de alvenaria, pelo meio da sala, e criar essas pequenas florestinhas. Eu acho que seriam ideias super interessantes, que a gente consegue ter, sabe? Essa nossa florestinha fica super diferente, fora do comum, e é super viável. Fora as paredes vivas, que também é mais fácil vários benefícios que tu já falaste aí, inúmeros, né? É. Fábio, para finalizar, a gente te faz uma pergunta. O que é morar bem para você, Fábio? Então, eu acho que o morar bem é quando o conceito de morar, ele ultrapassa ali o básico, né? Porque eu acho que a moradia, ela vem do ser humano buscar ali abrigo da chuva, dos perigos e tal. Então, a partir do momento que a gente ultrapassa isso e a gente começa a se sentir realmente bem na nossa casa, é quando a gente vai atingir, né, esse objetivo de morar bem. E isso pode ser uma coisa que vai ser completamente diferente e pessoal para cada um. Um exemplo que eu penso é assim, eu não assisto TV há muitos anos, então eu não tenho televisão em casa. E para a maioria das pessoas é um absurdo, né? Eu falo assim, faz parte da rotina. Só que para mim o que me traz bem-estar tenho várias plantas na minha casa, tenho um laguinho com peixes na minha sacada, e isso é o que me deixa feliz, que para outra pessoa pode ser que não. Então eu acho que a questão do morar bem é tentar trazer a maior quantidade de referências, de coisas que vão te fazer bem, para você se sentir bem na sua própria casa, e às vezes até não querer sair, porque é tão bom ficar em casa, né? Pra que eu vou num restaurante? Então morar bem é relativo. Eu acho que completamente. Depende muito da sensação que a gente vai sentir, né? Tu gosta, tu falaste do verde, tu te rodeia de coisas verdes, mas aquela outra pessoa talvez... pode achar que aquilo não vai fazer sentido para ela, acho que então né? O autoconhecimento é super importante aqui. A pessoa precisa entender o que ela gosta para conseguir se rodear daquilo, né? Para se sentir bem. Exatamente. Fábio, muito obrigada por esse bate-papo. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, eu aprendi demais contigo, né? O tempo voou, realmente. Verdade. Eu aprendi demais com você. Muito obrigada. Eu tenho certeza que a gente vai sair daqui com dicas maravilhosas de que planta colocar na nossa casa. Muito obrigada. Eu que te agradeço, Paula. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Espero que o pessoal tenha gostado também. Obrigada. Encerramos agora mais uma edição do Morar Bem. Nos encontramos no próximo episódio da websérie Morar Bem com um novo tema e um novo entrevistado. Não esqueça de acessar a área especial liberal.com/morarbem para ler e assistir outros conteúdos como esse. Até a próxima.